Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Aqui eu compartilho conteúdo sobre como a música pode transformar o desenvolvimento da comunicação da criança autista. Para você que é mãe, pai, avó ou professor, possa ter resultados reais em casa. E para quem é novo aqui, eu sou o David Moraes, musicoterapeuta neurológico e criador do método MPD. Aqui no canal você vai encontrar conteúdo prático sobre como a música age no cérebro autista e como aplicar isso no dia a dia que você já tem, sem formação e sem complicação. Como eu disse antes, eu sou o David Moraes, musicoterapeuta neurológico e criador do método MPD. Eu trabalho com famílias de crianças autistas há 11 anos e hoje trago esse conhecimento aqui para que chegue em quem precisa. No episódio de hoje, eu quero te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Como seria a sua vida se o seu filho conseguisse te dizer ou te mostrar onde está doendo? Se ele pudesse te contar como foi o dia na escola? Se ele pudesse pedir o que quer sem precisar entrar em crise? O tema de hoje é sobre isso. Sobre o que muda de verdade na vida real quando a comunicação começa a se desenvolver. Não em teoria, em histórias reais. E eu quero que você fique comigo até o final, porque esse episódio é sobre seu sonho e ele é mais possível do que você imagina. Bom, esse tema é sobre entender que comunicação não é só falar. É conseguir expressar o que sente, o que quer, o que dói. É poder dizer não, é poder contar uma história. Para a criança autista não verbal, a ausência de comunicação é uma prisão, não por escolha, mas por falta de ferramenta. E quando essa ferramenta começa a ser construída, não muda só a criança, muda a família inteira. As crises diminuem, o vínculo aumenta, a rotina fica mais leve, e é sobre essas mudanças concretas que eu quero falar hoje. E para quem não é esse episódio não é sobre cura. Autismo não tem cura e não precisa ter. A criança autista não precisa se tornar neurotípica para conseguir se comunicar e se desenvolver. Ela é uma criança com uma forma diferente de processar e sentir o mundo. O que eu estou falando não é sobre apagar quem ela é sobre dar meios para que ela consiga mostrar o que sente, o que pensa e o que quer compartilhar com o mundo. Eu vou te dar 3 motivos para você entender por que o desenvolvimento da comunicação transforma a rotina mais do que você imagina. Primeiro motivo, as crises diminuem. A crise, na maioria das vezes, é uma comunicação disfuncional. É o único recurso que a criança tinha para dizer que algo não estava bom. Quando ela ganha um recurso que funciona melhor, o comportamento muda. Isso não é teoria. É o que eu vejo acontecer família após família. Segundo motivo, o vínculo aumenta de verdade. A mãe que passa a entender o filho se sente menos sozinha, menos impotente. Ela começa a se reconhecer como parte do processo. E o filho, que percebe que está sendo entendido, quer se comunicar mais. É uma espiral positiva. Terceiro motivo, a segurança da criança aumenta. Quando ela consegue dizer ou mostrar onde dói, o que quer, recusar o que não quer, o mundo fica menos ameaçador para ela. E um cérebro que se sente seguro aprende muito mais rápido. Eu vou te contar 3 histórias que carrego comigo, porque elas me lembram todos os dias por que eu faço o que faço. A primeira é de uma mãe cujo filho tinha 7 anos e era não verbal. O maior medo dela não era o futuro, não era a escola, não era o que as pessoas pensavam. Era não saber quando ele estava com dor. No dia que o filho tocou a mão na barriga, olhou para ela e disse, dói. Apesar de não ser uma frase elaborada, era a primeira vez na vida que ela sabia de verdade o que ele estava sentindo. Ela relatou emocionada que foi o dia mais importante da vida dela. A segunda é de uma mãe que se sentia invisível para o filho. Ela ficava o dia inteiro com ele enquanto o pai trabalhava, mas não sentia que havia uma relação real. Quando a comunicação começou a se desenvolver, uma das primeiras coisas que o filho fez foi chamar ela pelo nome. Não mamãe, o nome dela mesmo.
O pai havia chegado do trabalho e gritou do portão: Isabel! O filho ouviu a voz do pai, olhou para a mãe e disse: Bel. Também não estava completa a palavra, mas como ela relatou, sem sombra de dúvidas, ele repetiu o chamado do pai dizendo o nome da mãe. A terceira é de um pai que me escreveu dizendo que durante anos se sentiu como um objeto, ignorado pelo próprio filho. Um dia o filho puxou ele pelo braço e apontou para a televisão. Só isso, puxou pelo braço para compartilhar algo. Mas o pai disse que foi a primeira vez que houve comunicação com o filho. Agora eu vou responder as 3 dúvidas que eu mais ouço em relação a esse tema. A primeira: meu filho é muito comprometido, não vai conseguir. A comunicação não é tudo ou nada, é um espectro. Cada passo nesse espectro muda uma coisa de forma concreta. Quero água, já é comunicação. Não, já é comunicação. Dói aqui, já é comunicação. Um olhar, apontar, puxar pelo braço, já é comunicação. O objetivo não é uma frase perfeita, e sim comunicar algo, mesmo que da forma mais básica possível. Esse é o começo, é onde deve estar o nosso foco. A segunda: ela já tem 10 anos, passou da janela de oportunidades. Não existe janela fechada, existe ponto de partida diferente. O cérebro tem plasticidade ao longo de toda a vida. O que muda com a idade é o tempo que o processo pode levar e o nível de funcionalidade. Mas as possibilidades existem. Mesmo que a criança nunca venha desenvolver a fala funcional, mas a comunicação pode ser desenvolvida em qualquer idade. Eu costumo dizer que o primeiro melhor momento para começar foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. Terceira pergunta: já tentei tanta coisa e não vi resultado. Por que seria diferente agora? É bem provável que o que você tentou foi desenvolvido para contexto clínico, não para o seu dia a dia. Existem estratégias para contexto natural, como o método MPD, que foi criado exatamente para ser aplicado pela família, no ambiente onde a criança já se sente segura. Esse contexto muda o resultado. Agora eu vou te falar sobre o jeito errado que as famílias costumam fazer. O jeito errado é se colocar como espectador do processo, delegar tudo para os profissionais, levar na terapia, esperar resultado e torcer. Isso não é julgamento, é uma compreensão. Muitas famílias chegam tão esgotadas que delegar completamente parece a única saída. Mas quando a família se coloca como espectadora, ela perde o seu maior ativo, que é o tempo. E sem método, esse tempo passa sem produzir o resultado que poderia. Agora, o jeito certo é se colocar como protagonista, não substituindo os profissionais, mas entendendo que você tem um papel insubstituível. A sua presença, com o método certo, tem um poder que nenhum profissional consegue replicar, porque você é a pessoa mais importante da vida dessa criança. E a comunicação é sobre se conectar primeiramente com a pessoa que a gente ama. Quando você aprende a usar a música como ponte para essa conexão, você não está fazendo terapia, você está sendo um agente ativo do jeito mais completo e mais poderoso que você pode ser. Para fechar, pegue um papel e caneta, escreva uma coisa pequena e concreta que você quer ouvir ou ver do seu filho. Não precisa ser uma frase elaborada, pode ser uma palavra, pode ser um gesto com significado, pode ser um olhar que você saiba o que quer dizer. Escreve isso. Esse é o seu norte, esse é o seu sonho. Pequeno, mas é um sonho verdadeiro, o maior sonho. Agora fique ligado nos próximos vídeos, pois em cada episódio eu trago um pouco de conteúdo que você pode ir aplicando em casa em busca desse sonho. Mas aplique de verdade, pois consumir conteúdo sem aplicar só gera acúmulo de informação e nada de resultado. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e nos vemos no próximo episódio.